Fala, torcedor colorado! Hoje é dia de decisão, Kleber. A gente vai falar hoje do jogo do Inter, que logo menos à noite vai decidir. Já está decidido, né? Mas vai cumprir protocolarmente o jogo da volta contra o glorioso Bolívar. Kleber, não tem como não fazer essa pergunta inicial para ti, como representante colorado aqui no canal. Tá morta a cobra, né? Olha, historicamente, pelas camisas e por tudo que o Bolívar representa contra o futebol brasileiro aqui, sim. E pelo que o Inter fez lá na Bolívia, porque nenhum clube brasileiro, difícil, é apenas o terceiro clube brasileiro que vai lá e vence na Bolívia. E o Bolívia não tem bons resultados, um bom retrospecto na Libertadores e Sul-Americana aqui contra os brasileiros. Então, se a gente for pensar por isso, sim. Mas tem o outro lado também, né, Odair? Tem o lado que nós vencemos o Olímpia há 1 ano e meio, 2 anos atrás lá e perdemos aqui. Vencemos a primeira fase, o Olímpia por 6-0, mesmo Olímpia 40, 50 dias antes por 6-0 no Beira-Rio. Sim. Entendeu? E depois a gente foi eliminado pelo glorioso, que a gente falou, Melgar. Depois de ter um bom resultado lá e perder aqui. Não dá para duvidar da capacidade do Inter, né? Isso, mas algumas coisas mudaram. Algumas coisas mudaram no sentido que acho que temos jogadores mais tarimbados hoje. Temos principalmente um ótimo goleiro e um bom líder. Temos um centroavante que não se mixa. O cara briga, pelo menos o cara tem que brigar. O cara é copeiro, né? Copeiro, eu vejo ele brigando, eu vejo o nosso goleiro brigando também, discutindo com os caras, levando um amarelo aqui, um D'Alessandro que nós tínhamos. Eu gostava muito do D'Alessandro, o D'Alessandro me representava como torcedor dentro de campo. Tu tá falando do Rocher. Estou falando do Rocher tu acha que tem um perfil parecido com o do D'Alessandro? Tem um perfil parecido. De ir para cima do adversário, tentar fazer aquele jogo mental. Aquele jogo mental, aquela... vencer, né? De qualquer maneira, como o sul-americano é acostumado a fazer, como interessante. Mais o Uruguai e o argentino faz do que o brasileiro, na verdade. Ele sempre foi capitão, né? Nos times que ele... Sempre, pelo menos no Nacional, né? Não vou dizer na seleção, mas no Nacional ele... Tu sabe que me chamou a atenção daí na primeira fase, quando o Inter jogou contra o Nacional lá no Uruguai. Os 2 jogos. E ele foi um cara bastante ativo a favor do Nacional, né? E ele era capitão e ele até teve broncas, até acho que com o Alan Patrick e com o nosso volante, o norte-americano lá, o Johnny. Então, assim, e era quase por nada, assim, sabe? Quase, porque são 2 jogadores que não tem muito boca, né? Nem Johnny, nem Alan Patrick, né? Sim, são meio mornos, né? São jogadores meio mornos, mas o Rocher não... Então eu gosto, e na Libertadores a gente precisa disso. Eu me lembro da Libertadores que a gente ganhou a segunda vez, o nosso goleiro. Você lembra? Nosso goleiro argentino que desmarcou um pênalti. Você lembra? Quando desmarcou um pênalti do juiz. Cara, isso é muito importante, cara. Isso é muito importante numa competição. É claro que eu falando isso aqui Só para relembrar, é o Pato Abondanzieri. Sim, o Abondanzieri. O Abondanzieri desmarcou um pênalti numa partida uma partida decisiva contra... Não me lembro se foi contra o Estudiantes. Não, foi na primeira fase. Eu não me lembro contra quem, mas foi contra um clube argentino. Que foi marcado um pênalti, ele foi lá no Bandeirinha e disse pro Bandeirinha, tu viu que não foi, o Bandeirinha foi lá, chamou o juiz e desmarcaram o pênalti. Poucas vezes a gente vê, mas a gente vê os argentinos e o Uruguai fazer muito disso, né? Sim. Eu acho, então, mas voltando... Eles têm um espírito, né, de guerra, né? Isso. No bom sentido, né, mas de brigar dentro de campo. Quando eu falo brigar e guerra é no bom sentido. Sim, né? no bom sentido, aquela coisa de se negar a perder. Isso aí. Não são todos, mas quando eles têm mesmo, né? Isso aí. Então a gente vê uma coisa assim, um sangue mais fervoroso na hora de disputar. E isso o Inter não tinha nem agora contra o Olímpia, nem contra o Melgar, e nem antes, quando a gente perdeu o Campeonato Brasileiro pro Corinthians ali, que o Edenilson... do gol do Denilson, que o pessoal ficou marcado, né? Então, parece que esse time ele tá mais encorpado nesse sentido, tá mais tarimbado. Creio eu que não teremos surpresas hoje à noite no Beira-Rio. Mas o futebol nos prega várias coisas, né? Sim, o futebol faz... Mas eu acho que o Inter tá bem encaminhado, sim, tá bem encaminhado hoje, se souber administrar. Até a gente já viu uma coisa que me chamou a atenção no jogo de sábado, mas é papo por outro vídeo, contra o Flamengo, o time reserva, que não deu tempo nem de treinar, fez exatamente o que o Kudê pediu, né? Conseguiu controlar o Flamengo, conseguiu ter a posse de bola, conseguiu ser calmo e tranquilo.
Mas é para outro vídeo esse assunto. Mas vamos pensar no jogo de hoje à noite. Vamos ver que o Inter vença, que a torcida esteja jogando do lado, que vai estar com certeza, né? Vai ter ruas de fogo, vai ter aquela festa de sempre aqui. E nós possamos passar para a semifinal, muito possivelmente contra o Fluminense. É isso que eu queria te perguntar. Eu sei que tem jogo para jogar, tem 90 minutos depois aí pro Inter confirmar, né? A chance é mínima de acontecer um desastre, mas entre Fluminense e Olímpia, a gente vai falar muito depois do próximo confronto, mas só para dar uma pincelada, né? Antecipar um pouquinho. Vai dar Fluminense, provavelmente, né? Tu acha que contra o Fluminense, acontecendo tudo conforme o que vem se desenhando, né? O Inter tem condições de eliminar o Fluminense? Tem. Parecia mais difícil contra o River, né? Parecia ser mais difícil. Eu não gosto muito de confrontos nacionais na Libertadores, mas historicamente o Inter se dá bem, né? O Inter se deu bem em Sul-Americana até contra o próprio Grêmio, né? Sim. Em Grenais, se deu bem duas vezes contra São Paulo, contra Atlético Paranaense, contra Atlético Mineiro. O Inter sempre se deu bem em encontros a mais. Eu não gosto. Eu prefiro enfrentar um adversário. Por mais que a camisa do Olímpia, dentro da competição da Sul-Americana, da Libertadores, é maior que a do Fluminense, né? Porque é tricampeã. E pesa, né? Isso pesa. Mas como o Inter também, que é bicampeão, e o Fluminense não é campeão ainda. O Fluminense vai pesar também, porque quando o Fluminense saber que é o Inter, o seu adversário, que vai estar já sabendo, eles vão dizer, os caras já ganharam 2 vezes, os caras já são mais escopeiros. Sim. Entendeu? Nós não ganhamos nem... Tem aquele negócio na primeira vez ainda, né? Eu me lembro quando o Inter ganhou a primeira vez. O Inter enfrentou adversários que já tinham sido campeões, e assim foi. Sim. Contra o próprio São Paulo na final, né? Que era tricampeão, né? Sim. Então isso pesa bastante, cara. Claro que uma hora acaba isso, né? Sim. Mas eu acho que dá assim pra encarar. Tem outra coisa que eu acho que o Diniz deu uma melhorada, que a forma de o Diniz jogar, ela é bom para pontos corridos, né? Porque ele segue ele consegue manter o time no nível. Mas quando é mata-mata, é muito perigoso o jeito dele jogar. Porque o mata-mata não pode errar. E o time do Fluminense, apesar de errar, se expõe bastante. Apesar desse ano, desde o ano passado, errar pouco em Fluminense. Errar muito pouco. Sim. Mas eu assisti contra o Olímpia, é um time muito bom. E não jogou o Marcelo, né? Assim, não é mais aquele Marcelo, mas é o Marcelo. Mas é um baita jogador, né? Sim, é nível ainda. Beleza então, gente. Kleber, espero que dê tudo certo. Vamos torcer pro Inter hoje, né? Vamos torcer sempre pro futebol brasileiro. Eu sou futebol brasileiro nessa Libertadores. Certo, gente? Um grande abraço. A gente volta aí a qualquer momento com mais conteúdos e seja o que Deus quiser. Eu, nessa Libertadores, vou torcer pro futebol brasileiro. Vamos lá, Inter. É hoje, hein? Vamos lá. Futebol brasileiro. Vamos lá. É hoje. Valeu. Dá um like pra nós aí.